Graça, misericórdia e paz, irmãos. Hoje é uma noite muito importante para nós, que confessamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Fomos agraciados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui. Somos co-participante dessa tão grande salvação. Isso para nós é um motivo de muita alegria. Amém? Porque hoje, sendo muitos irmãos, somos um só corpo. E precisamos realmente alcançar essa realidade que Cristo nos promove. Amém? Cristo nos deixou todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Por isso, hoje, nós estamos aqui, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado, aquele que sem pecado se entregou por nós, quando éramos ainda terríveis e pecadores. Amém? Ele que nos ajuntou, porque Ele é o todo soberano Deus e o eterno Deus, de eternidade a eternidade. Amém. E hoje nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ele nos conquistou quando ainda éramos rebeldes. Amém? Qual de nós poderíamos dar a nossa vida por uma pessoa rebelde? E o Senhor nos alcançou com a sua eterna graça, a sua eterna misericórdia e o seu eterno amor. E se desperdiçou por nós, se entregou por nós. Por isso, irmãos, nós somos os bem-aventurados. Todos nós somos bem-aventurados. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Capítulo 1, verso 3. Amém? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Também quero ler com os irmãos 2 Pedro. Capítulo 1, verso 3 também. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nós têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais esse privilégio, Senhor, de estarmos aqui. Te pedir que o Senhor nos ilumine um pouco mais, para que verdadeiramente possamos, Senhor, enxergar um pouco mais o tamanho e a grandeza e as profundidades das riquezas que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos avançar um pouco mais adiante, seguindo o nosso justificador, seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso caminho, Senhor. Então é através
do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós nos colocamos aqui na Tua presença. Te pedimos que o Senhor abra a porta da palavra, Senhor, que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra. Nos colocamos, Senhor, debaixo da nuvem, debaixo da coluna de fogo, Senhor. Queremos entregar, Senhor, tudo aquilo que trazemos para o Senhor e te pedir, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza e nas nossas debilidades, Senhor. Que nós possamos realmente estar compenetrados na Tua palavra, Senhor, para que verdadeiramente ela se torne para nós luz para o nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém. Irmão, nós lemos que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Por isso a palavra diz que nós somos os bem-aventurados. Por isso que hoje nós estamos aqui, para participar da ceia do Senhor. O Senhor vem mais uma vez nos lembrar de tudo o que Ele fez por nós, que Ele se entregou por nós. Não é verdade? E nós agora também temos o nosso papel, não é? Nós recebemos algo do Senhor. O que nós recebemos? Recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais que nós podemos encontrar em Cristo Jesus. Ele nos agraciou com tudo. Ele deu tudo o que Ele tinha para nós. E é isso que nós temos recebido do Senhor. Deus nos tem dado tudo aquilo que precisamos para viver uma vida cristã normal. Nada nos falta, irmãos, para que nós, os filhos de Deus, pudéssemos viver uma vida cristã normal. Já fomos abençoados com tudo. A palavra diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então o Senhor já fez uma grande salvação por nós e já nos abençoou com toda a sua riqueza. Então nós recebemos muitas coisas do Senhor. E agora, recebendo todas essas dádivas do céu, nós precisamos usufruir delas. É como se o Senhor Jesus fosse uma grande biblioteca, né? Eu vou pegar e vou dar uma grande biblioteca para o irmão Juarez, não é? Então o irmão Juarez, ele recebeu uma grande biblioteca. Porém, ele precisa agora estudar essa biblioteca e ler esses livros. É mais ou menos isso que acontece conosco. O Senhor nos deixou disponível, nos deu todas as bênçãos espirituais que estavam nele. E hoje, então, nós precisamos estudar o Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo? Você quer aprender o amor de Deus? Você olha para Cristo. Você começa a contemplar Cristo através dessa grande biblioteca que é a palavra de Deus. Então você vai começar a aprender de Cristo, porque o Senhor Jesus, no capítulo 11 de Mateus, ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, não é? Então o Senhor mesmo diz que nós precisamos aprender do Senhor. Você e eu precisamos aprender de Cristo. Ele está disponível a nós. É uma grande biblioteca que nós encontramos todas as sortes de bênçãos espirituais. E já nos foi dada. Agora nós precisamos aprender de Cristo. Você quer aprender o que é ser humilde? Você olha para o Senhor Jesus e estuda a palavra de Deus, que você vai ver o quanto o Senhor era humilde. Então, essa dádiva da humildade que estava em Cristo se transfere para você também. Você tem humildade em Cristo Jesus. Você tem sabedoria em Cristo Jesus. Você tem domínio próprio em Cristo Jesus. Você tem todas as dádivas do céu em Cristo Jesus. Agora basta apenas você tomar isso para a sua vida. E quando nós tomamos a dádiva de Cristo para as nossas vidas, então o Senhor vai começar
um processo de transformação. Porque se você aprende de Cristo, automaticamente você vai transformando o seu interior. Se você aprende de Cristo, você vai mudando o seu caráter. Isso é o maior milagre da Bíblia. Quando o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, transforma esse nosso caráter em um caráter segundo a palavra de Deus. Mas por que às vezes, irmãos, nós não conseguimos transformar o nosso caráter segundo as bênçãos espirituais que nós recebemos de Cristo Jesus? Por que às vezes nós não conseguimos modificar o nosso interior? A palavra nos dá essa certeza que nós recebemos. O Senhor já fez a sua parte. Agora, irmãos, contra muitos teólogos que creem que o homem não tem a sua parte, eu mostro para os irmãos que agora entra a parte humana. A nossa transformação, irmãos, tem a ver com busca. A nossa transformação tem a ver com aprendizado. E a nossa transformação tem a ver com a nossa conversão. Se nós não buscarmos e não aprendermos de Cristo, nós não vamos converter o nosso caráter ao caráter de Cristo. Por isso que o Senhor falou em Lucas 22, 31, para Pedro, Tu, quando te converterdes, ajuda os teus irmãos. A nossa conversão, irmãos, não é o processo de quando nós aceitamos o Senhor Jesus e passamos da morte para a vida. Isso chama-se salvação eterna. A conversão do crente, do santo, é quando ele vai deixando o seu eu e o seu ego, e a plenitude de Cristo vai dominando o seu interior. Isso é conversão. Pedro andou com o Senhor Jesus 3 anos e meio, cerca, e o Senhor Jesus lá no fim diz: Pedro, Satanás pediu para te joelhar, mas eu roguei o Pai para que a tua fé não desfaleça. Não é? E ele diz: e tu, quando se converterdes, ajuda os teus irmãos. Então nós temos um processo de aprendizado, de busca e de conversão. Nós recebemos do Senhor. Você vê Paulo no capítulo 11, verso 23 de Coríntios, dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo recebeu e entregou. Mas entre esse receber e o entregar de Paulo, houve uma transformação interior. Porque se nós não temos transformação interior, nós não podemos entregar nada, irmãos. A nossa fala é vazia, é cheia de teologia, mas sem vida. Porque quando verdadeiramente nós recebemos do Senhor as dádivas do céu e usufruímos delas, essas dádivas dos céus vão transformando o nosso caráter. E essa transformação vai chegar a um ponto de nós podermos entregar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Amém? Quais são as dádivas do céu? Todas, irmãos. Todas que muitas vezes nós falamos e não temos usufruído. Quando você fala de humildade e você não é humilde, você está apenas jogando palavras ao vento. Porque a verdadeira palavra é a palavra viva. É quando você está falando de algo que realmente você tem conhecimento daquilo. Quando você fala de poder, de domínio próprio, de amor, você tem que estar experimentando essas coisas. Quando você fala de negar a si mesmo, você precisa, irmãos,
está negando o seu eu. Porque quando falamos sem vida, não temos realidade. Por isso que o Senhor Jesus disse assim: se as minhas palavras estiverem em vós, então sereis meus discípulos. Como que a palavra de Deus habita em nós? Quando nós conhecemos ela, não somente. Quando nós conhecemos ela e praticamos ela. Precisamos praticar aquilo que estamos recebendo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está tratando aqui na carta aos Coríntios de muitos erros que os irmãos tinham. Os irmãos no capítulo 3 e 4 tinham divisões, capítulo 5, imoralidade, capítulo 6, 7 e 8, problemas de casamento social, não é verdade? Capítulo 11, problemas com a ceia. Paulo diz no capítulo 11, nisto não vos louvo, porque muitos se ajuntam para pior. E se Paulo falou isso, verdadeiramente isso é uma realidade, amigos. Não estou aqui para julgar nenhum de nós, mas muitos se ajuntam para pior. Porque o que se você tem recebido do Senhor, o que eu tenho recebido do Senhor, tem transformado a minha vida, irmãos, então eu não aguento. É como se um vaso fosse cheio de óleo, e vai enchendo, e eu não consigo me aguentar. Porque eu estou tão cheio de óleo, que eu vou transbordar. E quando eu transbordar, eu não tenho como não entregar. Por isso, quando nós estamos cheios daquilo que temos recebido do Senhor, nós entregamos. Por isso, a necessidade que temos, irmãos, de reunir de uma maneira correta. Não é verdade? Porque se nós reuníssemos num sistema clerical ou num sistema pastoral, onde um irmão só fala e os outros irmãos só ouvem, então você não tem a possibilidade de estar repartindo aquilo que o Senhor tem te dado com os irmãos. Porque, irmãos, há uma realidade muito forte. Se você não reparte o que tem, é sinal que você não tem. Por isso a necessidade de termos uma reunião conforme as Escrituras. Você e eu, todos nós aqui, nós temos a liberdade, irmãos, de dividir tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ou algum dia aqui, algum irmão quis falar e a gente não deixou. Pelo contrário, irmãos, o nosso coração é que os irmãos comecem a dividir aquilo que o Senhor tem vos dado. E não pense assim, não, algumas coisas o Senhor não me deu, não, o Senhor te deu todas as coisas. Vamos ler lá de novo em Efésios, para fixar bem na nossa mente, irmãos. Esse versículo aqui eu falei para uma moça que ela precisava decorar, né? Não só esse versículo, mas esse capítulo todo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, você não pode dizer para mim que você não tem. Você tem. Você pode dizer para mim assim, mas não tenho buscado. Aí sim. Aí você tem errado. Você pode dizer para mim, não estou buscando aprender do Senhor Jesus. Aí você também está certo. E você também pode me dizer, e também o meu caráter não tem sido um caráter aprovado segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque quando você recebe verdadeiramente do Senhor, e você busca aquilo que você procura no Senhor Jesus, você vai achar o que você busca, você vai aprender do Senhor, e o Senhor vai mudar o teu interior. Essa
Este é o poder da palavra de Deus, o poder para mudar o nosso interior. Esse é o trabalho do Espírito Santo, transformar pedras pontiagudas, disformes, em pedras preciosas. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. É Ele que vai fazer isso em nós. Mas nós precisamos buscar, aprender e nos converter. Há uma decisão a ser tomada, irmãos. Não há? Não é? Por isso que o Senhor Jesus, quando disse a Pedro: Pedro, tu quando te converter, tu ajuda os teus irmãos. E Pedro era cheio de si, né? Quando o Senhor Jesus falou para ele: olha, todos me abandonarão. Ele diz ao Senhor: Senhor, não, eu não. Ainda que todos te abandonem, eu irei contigo até a morte. Quando botar a mão no Senhor Jesus, ele já deu no pé. Por quê, irmãos? Um dos adjetivos de quem tem recebido do Senhor é que ele nunca se acha. Pedro se achava que estava pronto, e quem está pronto nunca se acha. Marca essa frase, irmãos. Pedro achava estar pronto, e quem está pronto nunca se acha. O verdadeiro servo de Deus, ele nunca se acha. Na verdade, para todos aqueles que têm repartido aquilo que o Senhor Jesus tem dado, verdadeiramente você sabe que no seu interior você se acha muito fraco. Você se acha completamente despreparado. Você pede a misericórdia de Deus na sua vida para que você possa ter algo para repartir. Então aí entra o Espírito Santo de Deus. Você precisa aprender essa lição. Você se sentir despreparado, irmãos, isso é uma qualidade. Porque quando você se sentir preparado, você está reprovado. Porque o nosso Senhor Jesus é o varão preparado. E nele nós estamos preparados. Lembre-se que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nele. Ele é aquele que opera, não nós. Então, verdadeiramente, nós recebemos do Senhor Jesus, e quando recebemos, buscamos, aprendemos, aquilo que nós buscamos e aprendemos vai mudando o nosso caráter interior. Então nós somos transformados, e dentro dessa transformação nós conseguimos ter o que repartir. E notem, irmãos, que na igreja do Senhor, sempre que nós estamos deixando de aprender do Senhor, de buscar ao Senhor, nós sempre damos algumas desculpas, né? Não tem saída para nós, porque a palavra de Deus, ela nos mapeia, né? Então, quando não estamos buscando do Senhor, nós temos muitas desculpas. Quando não estamos aprendendo do Senhor, nós damos muitas desculpas. Não é verdade? Nós podemos falar que eu não faço isso porque acontece aquilo, ou eu não faço aquilo porque acontece isso, eu não vou assim porque não é assado, ou eu faço assim porque não é assado. Mas se você pegar o livro do Senhor Jesus, que mostra a obra dele, que é a palavra de Deus, como um servo sofredor, você vai ver que não tem desculpa para o seu pecado e não tem desculpa para a sua desculpa. Porque quando nós recebemos do Senhor e aprendemos dele e buscamos dele, nós não damos desculpa. Porque o Senhor podia dar muitas desculpas. O Senhor podia dizer: ó Pai, o Senhor me enviou aqui para morrer por esses fariseus, vocês são uma raça de víbora. O Senhor me deu 12 discípulos e um é o Judas, como é que eu vou falar para eles? Você não vê o Senhor fazendo isso. Pelo contrário, irmãos, você vê o Senhor servindo e servindo e servindo sem dar desculpa. E ficou com Judas, o Iscariotes, até o dia da ceia.
E nunca deu desculpa, Pedro, hoje eu não vou orar porque esse Judas ali, ele está me traindo. Eu estou sentindo que ele está me traindo. Estou sentindo que ele anda falando mal de mim. Essa é a nossa carne, irmãos. É isso que precisa ser tirado do nosso meio, para que verdadeiramente nós possamos buscar e encontrar naquilo que o Senhor tem nos dado, nessa biblioteca que é Cristo Jesus. Qualquer assunto que você pensar, está lá. Você estuda a vida do Senhor Jesus. Nós precisamos estudar a vida do Senhor Jesus. Você vai ver como o Senhor Jesus se comportou em cada adversidade. Então você vai crescer. Mas como, irmãos, nós vamos crescer se nós temos deixado essa biblioteca fechada? Como que vamos crescer na graça e no conhecimento? Ou desenvolver a nossa salvação, como está lá em Colossenses, se não buscamos Cristo? Ele se entregou por nós, mas nós não buscamos dele. E daí também entra um desígnio de Satanás, que muitos irmãos acham que buscam ao Senhor, que estão cheios deles, mas o fruto dessa árvore, quer ver? Quando nós buscamos o Senhor, estamos cheios dele, nós damos frutos. E a palavra diz, em Mateus 7, que pelo fruto conhecereis. Mateus 7,15. Pelo fruto nós vamos conhecer se a árvore é boa ou ruim. Pois pode dar uma árvore boa fruto mau, ou pode dar uma árvore ruim fruto bom? Não. Então pelo fruto, pelo nosso fruto, nós vamos conhecer verdadeiramente se a palavra de Deus, se essa biblioteca que é o nosso Senhor Jesus, tem transformado o nosso caráter, transformado a nossa vida, a um ponto de nós entregarmos aquilo que nós temos recebido do Senhor. Porque não adianta nós servirmos o Senhor apenas com as nossas palavras, né? O irmão vem e fala bonito, e fala muitas coisas do Senhor, mas quando nós vamos analisar o fruto, não tem fruto. E geralmente, isso é um desígnio tão grande de Satanás, que o irmão não tem fruto, e fala muito do Senhor, né? Ele se tornou muito alto, mas não tem fruto. Alto ao ponto de, uma vez um irmão falou para mim, eu não encontrei ainda um grupo de irmãos que tenham a minha altura espiritual para servir junto com eles. Olha só que desígnio de Satanás entrou na cabeça do irmão. Ele precisava encontrar um grupo de irmãos que tivesse a sua mesma altura espiritual, para então servir ao Senhor com eles. Ora, eu penso que, ai de nós, se o Senhor Jesus tivesse essa mesma decisão, né? Quando ele estava em carne, ele falasse assim, eu preciso encontrar um grupo de discípulos que tenham o meu perfil, né? Então eu vou reunir com os irmãos que têm o meu perfil. Por isso você vê o perfil dos apóstolos, vocês vão ver que o Senhor verdadeiramente chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O Senhor chamou os 12 discípulos, um deles era o traidor, outro um pescador, outro um construtor de rede, outro um publicano. O Senhor estava mal acompanhado, irmão. Então você imagina, até você encontrar um grupo de irmãos que tenham a sua mesma altura espiritual, para você servir o Senhor, olha, o Senhor não achou, mas quem sabe você vai achar um dia. Precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus e ver as atitudes que Ele tomou. Verdadeiramente Ele se entregou pelo aquele que o Pai tinha dado para Ele. E esse é o nosso papel. Nós precisamos nos entregar, irmãos, por aqueles irmãos que o Senhor tem nos dado. Amém? Porque a igreja é isso, é a transformação do outro através da sua vida. Não queira transformar o outro com as suas palavras, você não vai conseguir. Mas quando você colocar a sua vida em ação,
o que você recebeu do Senhor Jesus, transformando a sua vida, você repartindo aquilo que você tem ganho, então verdadeiramente você vai ter a transformação do seu irmão. E cada um de nós aqui precisa um do outro. Precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Quando você abre Gálatas capítulo 5, você vê o fruto do Espírito ali no verso 22. Quando Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí no verso 25 ele diz assim: mas se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, se você vive no Espírito, você anda nele. Quando você anda fora do Espírito, você não vive no Espírito. Quando você anda fora do Espírito, você não tem usufruído das bênçãos espirituais de Cristo. Porque quando nós estamos no Espírito, nós andamos segundo o Espírito. Isso vai cair lá no fruto, na árvore. Como é que vou dizer que eu ando no Espírito se o meu fruto é ruim? Não tem como eu andar no Espírito se o meu fruto é ruim. Mas quando eu não ando no Espírito, daí o meu fruto é. Verso 20. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Aqui nós temos as duas árvores. Em que árvore nós estamos nos encaixando nessa noite? Precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem nos dado, irmão. Nós fomos abençoados como Paulo. Paulo diz: porque eu recebi, ele tinha autoridade para falar para os irmãos sobre a ceia do Senhor, porque ele tinha recebido algo do Senhor. E porque ele viu aquilo que ele tinha recebido, e aquilo transformou a sua vida, ele pôde entregar. Então nós temos o receber, o transformar e o entregar. Uma vida cristã normal, todos os irmãos recebem, são transformados pelo Espírito Santo de Deus e entregam aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. Por isso, irmãos, precisamos ser participantes nas reuniões. Está vendo, irmão? Porque pelo nosso fruto nós vamos ser conhecidos. Não tem como nós enganar o Senhor Jesus, e muito menos também não conseguimos enganar os irmãos. Ao contrário, né? Não conseguimos enganar os irmãos e muito menos enganar o Senhor Jesus. Tiago, ele diz assim: mostra-me as tuas obras, porque a fé sem obras, ela é inoperante. Tiago, capítulo 2, verso 14, vou ler desde o 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Podes acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem
carecidos de roupa ou necessitados de alimento cotidiano, qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessitário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta, ou com ausência de vida, que aqui é a palavra morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Presta atenção, irmãos. Como que nós mostramos a nossa fé? Tiago está dando uma receita aqui. Muitos dizem ter fé, mas você só mostra que tem fé quando você mostra as suas obras. É isso que Tiago está falando aqui, ó. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras. E ele diz assim, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Porque a nossa fé é demonstrada pelas nossas obras. É isso que Tiago está falando aqui. Nós podemos saber muitas coisas, saber o Novo Testamento de cor. Nós podemos saber o grego e o hebraico, e isso é muito bom. Saber o Novo Testamento de cor, isso também é muito bom, é uma grande ferramenta. Mas se nós não tivermos obras, a nossa fé é inoperante. Ou seja, o irmão recebeu algo de Cristo, todas as bênçãos espirituais. Por que que Paulo fala isso em Efésios e Pedro fala na sua carta? Para não termos desculpas, irmãos. Nós recebemos todas as coisas que diz respeito à piedade. Nós recebemos, irmãos. Não são alguns que recebem e outros não recebem. Isso que desgraçou a igreja, isso que deflagrou a igreja, que roubou a vida dos irmãos da igreja, isto é a obra de Satanás. Todos nós, irmãos, todos, sem exceção, temos recebido todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem nos dado tudo aquilo que vai promover edificação nas nossas vidas, que vai nos transformar, que vai mudar o nosso interior e vai nos fazer frutificar. Ele tem nos dado, irmãos. Ele tem nos dado. Você consegue gravar isso dentro do seu coração? Que o Senhor tem te dado tudo, irmãos, que você precisa. E agora, isso que o Senhor tem te dado, você precisa buscar, irmãos, essa atitude nossa. Porque se nós não buscarmos, nós não vamos usufruir. O Senhor diz, buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar. Precisamos buscar, há uma busca nossa. Precisamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo. Por isso nós passamos por muitas lutas e provações muitas vezes. Nós vemos o exemplo de Jó. No capítulo 42 de Jó, vamos ler lá, verso 5. Jó fala, eu te conhecia só de ouvir,
Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó questionou muito a Deus, né? Tem alguns irmãos que têm um espírito de Jó. Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Né? E tem os amigos de Jó também que botam coisas nas nossas cabeças. Mas Jó, ele se arrependeu, ele passou por tudo que ele passou. E ele disse que ele conheceu o Senhor de ouvir falar, mas que hoje os meus olhos te veem. E me arrependo, me abomino em pó e cinza. O Senhor é poderoso, irmãos, para transformar-nos segundo a sua vontade. Precisamos andar segundo a palavra de Deus. O Senhor permitiu que Satanás tocasse em algumas coisas na vida de Jó. Mas no final, todas essas coisas redundaram em bênçãos para Jó. Mas a maior de todas elas é que Jó conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas hoje ele fala: eu te conheço e os meus olhos te veem. Amém? Muitas coisas, irmãos, acontecem nas nossas vidas porque nós só conhecemos o Senhor Jesus de ouvir falar. Por isso Paulo ora no livro de Efésios para que abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver verdadeiramente a Cristo. Essa é a oração de Paulo. Ele disse: eu me coloco de joelho para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Porque muitas vezes nós podemos estar servindo o Senhor e servindo os irmãos só de ouvir falar do Senhor. A obra do Senhor não tem transformado a nossa vida. Nós não temos... Você estuda o livro de Jó, você vai ver o que aconteceu com Jó. Ele passou por todo um processo até ele chegar nessa realidade aqui. Estuda a vida de Pedro. Pedro também passou por um processo. E no final da vida dele, no capítulo 21 de João, o Senhor vai interrogar a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: te amo, Senhor. Então apacenta os meus cabritos. Pedro, tu me amas? O Senhor pergunta de novo e ele: opa, será que eu amo? O Senhor quer realidade. Ele já diz: tu sabe que eu tenho um apreço por ti. Ele já diminuiu a palavra. E o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Aí ele se entristece e diz: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que apenas tenho um pequeno carinho por ti. E o Senhor Jesus diz para ele: tu, quando tu eras novo, tu ia por onde querias, mas depois que tu ficar velho, outro te pegará pela mão e te levará a lugares que não queres ir. Aí você imagina Pedro, aquele irmão colérico, sanguíneo, né? Que estava à frente de tudo e já chegava chegando, né? E tinha resposta para todas as perguntas, né? Agora Jesus diz para ele: quando tu ficar mais maduro, outro te pegará pela mão e te guiará em lugares onde não queres ir, falando a ele da forma que Pedro iria morrer. E Pedro, verdadeiramente, foi um homem transformado segundo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Teve todo um processo espiritual. No começo ele se achava, mas no final ele já não se achava mais. No começo ele se achava o tal, né? Porque o Senhor deu as chaves do reino, como o Marcelo falava sexta-feira, né? Abriu as chaves do reino para os israelitas e para a igreja. As chaves são as duas chaves. O Senhor deu para Pedro. Nossa, Pedro,
E Pedro? Mas ele foi caminhando com o Senhor. Quando o Senhor Jesus disse, importa que eu seja entregue e morto, ele já saltou e disse, não te faças nenhum mal. E o Senhor Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás, que só conheces as coisas dos homens. Amém? Há uma transformação a ser feita na nossa vida, irmãos. Precisamos ser transformados segundo a imagem do nosso Senhor Jesus. O Senhor já nos deu tudo. Agora nós precisamos buscar, aprender e se converter. Se você não busca, você não aprende. Você já viu alguém aprender a ler sem ir para a escola? Né? Não vai aprender. Ela até fala do que não sabe. Aliás, nós somos pós-graduados nessa questão de falar o que não sabemos. Isso, nós já nascemos com essa pós-graduação, né? O ser humano ele é apto a isso. Sempre a gente fala do que não sabe. E ainda, né, porque o que vai mostrar o que a gente fala realmente tem transformado as nossas vidas é a obra do Senhor que nós estamos fazendo. Você fala às vezes, né? Fala para um irmão e fala, só falta pegar aquele irmão, abrir a cabeça assim, a gente fala, né? Poxa, se eu pudesse abrir, tirar a tampa da cabeça do irmão e botar aquilo dentro da cabeça do irmão e trapar, seria mais fácil. Sabe como você tira a tampa da cabeça do seu irmão? Com a sua vida, irmão. Essa é a chave de você inculcar a palavra de Deus na vida dos seus irmãos. Não apenas com palavras de filosofias vãs ou com entendimento, mas nós vamos transformar, sermos agentes de transformação do Espírito Santo, como aquilo que nós falamos ser realidade na nossa vida. Aí é fácil, né? E nós temos muitos exemplos, né? Às vezes a gente vê alguns irmãos falando de paciência, mas chega na casa do irmão, o irmão, meu Deus do céu, é um pitbull, né? Às vezes chega na casa do irmão, o irmão, nós devemos amar uns aos outros. Chega lá, o irmão, a primeira coisa que fala, eu até mandei essa mulher embora, ela que vai embora. Em nome de Jesus ainda. Ainda fala isso. Mas, quando ele fala da palavra, parece que liga um botão, né? Irmãos, agora sim. Agora quem está falando aqui é o servo do Senhor. Desligou o botão, vira um... Não é assim na vida cristã, irmãos. Na realidade da igreja, os irmãos olham para os nossos frutos. Se nós não temos frutos, nós não estamos bem espiritualmente. Pode se fazer de bem. Pode falar várias línguas. Pode falar a coisa mais linda do mundo. Pode ser cheio de teologia, mas se não tem vida, o irmão não está bem. O irmão precisa de cuidado. E você só vai encontrar esse cuidado na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos os livros de Cristo. Você quer ver Cristo, irmão? Você olha para o seu irmão. E você aprende a ler Cristo no seu irmão. Porque cada um de nós somos os livros de Cristo. É só na igreja que nós aprendemos de Cristo. Talvez você pense, eu vou me trancar na minha casa e vou estudar e vou aprender do Senhor. Você está muito enganado. O Senhor nos ensina através dos livros de Cristo. E cada irmão aqui é um livro de Cristo. Ele tem algo de Cristo para você. Basta apenas você ter maturidade em separar o que é de Cristo e o que é do homem. Porque todos nós somos livros de Cristo. Você vai encontrar Cristo na igreja. Você não vai encontrar Cristo em outro lugar. Você não vai encontrar Cristo num ministério de um homem. Você talvez encontre sabedoria humana, encontre muitas coisas, mas a vida de Cristo, Ele deu
a igreja. Efésios, capítulo 1, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será revelada. As muitas formas da sabedoria de Deus. E quais são essas muitas formas, irmãos? Será que são as denominações? Não. Essas muitas formas é a igreja. O Senhor fala conosco através do Neto de uma forma. O Senhor fala conosco através do Marcelo de outra forma. O Senhor fala conosco através do Lucas de outra forma. E assim por diante. Então, a multiforme sabedoria de Deus nos é revelada. Amém? Por isso que nós encorajamos tantos irmãos a aquilo que os irmãos têm recebido do Senhor, verdadeiramente que os irmãos deixem esta palavra transformar suas vidas e que os irmãos repartam aquilo que Deus tem dado para vocês, porque há uma necessidade do repartir. Amém? Por isso que Paulo entra aqui então no capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios, ele começa a falar no capítulo 11, verso 17, assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, ele vai falar do que ele escreveu lá no capítulo 3 e 4. Porque antes de tudo me foi informado haver divisões entre vós, quando vos reunirdes na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os que são aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunirdes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente para a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezas a igreja de Deus? Presta atenção nisso, irmão. Ou menosprezas a igreja de Deus, e envergonha os que nada têm. Nisto certamente eu não vos louvo. Aí Paulo vai falar essa palavra: porque eu recebi do Senhor. Ele tem autoridade para falar sobre a ceia, porque ele não era assim, e a palavra de Deus tinha transformado a sua vida, e ele tinha autoridade, conhecimento para falar para os irmãos essa palavra aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo,
Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Você entendeu o que é comer e beber indignamente? Muitos se reuniam só para comer o pão e comiam. E outros até se embriagavam. E o Senhor diz que se nós fizermos isso indignamente, seremos réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Presta atenção agora, irmãos. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar, irmãos, e ver se verdadeiramente nós temos autoridade para falar das coisas do Senhor. Mas esse examinar não é apenas para reprovação, irmãos. Mas esse examinar, nós nos examinarmos, é como se fosse um incentivo aos irmãos de buscar as coisas do Senhor. Nós precisamos buscar, nós precisamos aprender do Senhor, nós precisamos nos converter dos nossos caminhos maus, para verdadeiramente ter autoridade espiritual, porque o Senhor já nos deu autoridade. Mas essa autoridade nós vamos exercer quando o Espírito Santo transformar no segundo o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Esse é Paulo falando. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar um pouco nessas coisas, para que possamos partir o pão, beber o cálice, anunciar a morte do Senhor novamente, até que Ele venha. Há um segredo aí. O Senhor quer te mostrar novamente que para todos esses nossos erros, o Senhor nos perdoou. A ceia é para nos lembrar da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor novamente nos dá mais uma oportunidade. Ele vive nos dando oportunidade. Que nós possamos agarrar essas oportunidades, buscar todas essas coisas que o Senhor tem nos dado nas regiões celestiais, que Ele já nos deu tudo que tem respeito à vida e à piedade. Somos agraciados, tudo que nós precisamos nós temos. Nós somos os livros do Senhor Jesus, os irmãos, a igreja, porque tudo Ele deu para a igreja. Amém? Deus abençoe, irmãos.